Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Blendcast, o novo projeto da Academia Blend Fit em parceria com a NV Studio. Meu nome é Kelly, estamos aqui com os nossos convidados, a Marina, nossa nutricionista, e o Bruno, que é o nosso professor da academia. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, esclarecer as dúvidas sobre nutrição, né? Nutrição aliada aí aos treinos, então nós vamos tirar bastante dúvida, desmistificar vários mitos também, tá bom? Fala pessoal, eu sou o professor Bruno, professor da Blend Academia, um dos professores, né? E espero esclarecer as dúvidas de todos vocês aí, beleza? E não se esqueçam de nos seguirem nos nossos canais, de ativar os sininhos, pois esse é só o primeiro episódio de muitos. Hoje na academia, o que mais gera dúvida é sobre treino e emagrecimento. O que emagrece, o que não emagrece, o que ganha massa, o que não ganha. E aí o pessoal quer saber qual que é a dieta ideal para cada pessoa hoje, né? Qual que é a dieta ideal para mim, Kelly, que sou uma mulher de baixa estatura, tô ali no foco na perda de peso. Qual que é a dieta ideal hoje? Então, uma coisa muito interessante da gente até começar falando, né? Hoje em dia na internet a gente tem acesso a muita informação. Por um lado é bom, porque a gente tem acesso fácil à informação hoje em dia, então, né, a gente consegue ter acesso a muitas informações. Mas, por outro lado, a gente tem vamos dizer, fake news de alimentação, né? Tem muitos mitos hoje em dia que a gente precisa desmitificar, porque podem até atrapalhar no seu processo, tá? Então, uma dieta personalizada é a melhor. Então, para você vai ser uma dieta, para outra pessoa outra dieta, né? Então, para você é uma, para o Bruno é outra, é personalizada, tá bom? Então, a resposta, na verdade, nunca vai ser, então, para você vai ser especificamente isso ou para ele isso. Para você, por exemplo, seu objetivo, se for emagrecimento, a gente pensa numa dieta hipocalórica. Se o seu objetivo for ganho de massa muscular, a gente tem que pensar na questão de proteína também, que é muito importante, né? A gente tem um cálculo que a gente faz com proteína ideal para você. Estratégias que vão pensar na sua rotina, que vão pensar nos seus gostos também, seus hábitos. Então, para cada pessoa, a gente tem uma dieta personalizada, tá? Feita especificamente para você. Então, as calorias do seu dia são diferentes das calorias de outras pessoas também, tá? Tudo isso a gente tem que embutir. Qual é o papel dos carboidratos na dieta? Os carboidratos e os lipídios, que seria a gordura, eles trazem pra gente energia. Então, por isso que é tão importante a gente também falar aqui que nunca a gente pode eliminar carboidrato, tá? Carboidrato e gordura são muito importantes para a nossa saúde. A gordura, ela entra com um papel bem interessante, ela protege o nosso tecido de órgão, ela pensa na temperatura corporal, então você vê que tem bastante coisa, né, específica embutido também. Tá? Gordura traz saciedade pra gente na nossa alimentação. E carboidrato traz essa energia que a gente precisa. Então, num treino que eu tô fazendo, seja a atividade física que você mais gostar, que você tá praticando hoje em dia, o carboidrato ele entra como energia, né? Eu não consigo ter um desempenho legal se eu não tiver um combustível, vamos falar assim. Então, o carboidrato ele é nosso combustível. Ele traz energia, é ele que traz energia para a nossa função cognitiva também. Então, né, ligações cerebrais, o carboidrato ele tem muita função nesse sentido também, tá? Movimentos, desempenho no treino e a energia para o seu dia todo, né? Para os seus afazeres, ir para o trabalho, né? Afazeres de casa também, tudo isso tá dentro, tá bom? A gente estava conversando um pouquinho mais cedo lá na academia e aí até me gerou uma dúvida. O Bruno, para quem não sabe, o Bruno também ele é meu professor lá na academia, ele programa ali o meu treino, a gente faz a biopedância ali junto, e aí ele falou, Kelly, para eu conseguir fazer um treino adequado para você, eu preciso mais ou menos, não que seja uma regra, mas eu preciso saber a quantidade de calorias que você está consumindo para conseguir estruturar um treino. E aí você me tirou uma dúvida hoje, né? Que eu falei até para você, minha nutricionista lá não colocou ali a quantidade de calorias. É comum isso na dieta não vir? Porque eu percebi que não é só a minha, mas dos meus colegas também não vem. Isso é comum o nutricionista não colocar ali? Sim, é muito comum, tá? Porque o paciente, a maioria dos pacientes, eles vão ter informações muito leigas, né? Então, a gente não tem acesso a saber exatamente o que é caloria, contabilizar. Então, a gente não tem necessidade de colocar no plano alimentar. A gente vai colocar o alimento e a quantidade para você, que é o que você vai usar no seu dia a dia, né? Muitos pacientes gostam de tem esse conhecimento, né? E gostam de ter a caloria. Quando é assim, a gente consegue enviar, tá? Uma das funções também, um dos motivos que a gente não manda, muitas vezes, a caloria, são por questões de transtornos né, corporais. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, vê a caloria e fica, nossa, não posso passar disso. Fica muito vidrado nesse sentido de caloria ali diária. Então, também não é legal, sabe? Pra gente não estimular transtornos corporais também, por exemplo, anorexia e tudo mais, tá?
Bruna, aproveitando, né, o gancho da questão da quantidade de caloria para estruturar um treino ali baseado no meu plano alimentar, qual que é a importância disso estar ligado uma coisa na outra? Bom, para juntar, né, o treino com a alimentação, usando o caso que você disse, das dietas que vêm sem calorias no seu caso específico, é porque no treino, na montagem do treino, eu consigo estimar um pouco do gasto calórico. Então, o seu objetivo, por exemplo, emagrecimento, você tem um número certo, né, de calorias que você precisa consumir naquele dia ali, diariamente, e eu consigo, por alguns cálculos, algumas avaliações, consigo mensurar um pouquinho do seu gasto calórico, seja na musculação ou seja no cardio, né? Mas é estimar, não é exato, tá? Para a gente estimar de forma mais exata, mais precisa, a gente precisa de algumas avaliações já com máquinas, com fórmulas e mais fórmulas, então... No treino em si, a gente tem uma média de gasto ali, independente de estatura e tudo mais, mas a gente consegue chegar próximo do gasto e eu perguntei no seu caso o porquê, né, da sua dieta estar sem as calorias e por que eu precisava. Você pode ultrapassar esse gasto e se tornar algo um pouco mais agressivo para o seu emagrecimento. Se o seu treino, o seu volume de treino ficar muito alto e não ficar adequado com a sua alimentação, você já parte para um emagrecimento, entre aspas, sem saúde. Tá? Então a gente quer manter um emagrecimento sustentável, saudável, né? exatamente. Então, de novo, é estimado, tá? Não é 100% preciso. E no exame de bioimpedância também a gente consegue ver, né? Então a gente consegue constatar ali caloria basal, então a sua ingestão calórica basal ali. Assim como a ingestão calórica diária também a gente consegue estipular, como ele falou, né? De acordo com a quantidade física. A gente faz cálculos que consegue saber. Então a dieta também está muito atrelada nisso. A gente vai considerar seus hábitos, sua rotina, o seu objetivo, claro. Vai ser emagrecimento, vai ser hipertrofia, ou os dois também embutidos, né? Muitas vezes a gente precisa fazer um treino de musculação para também aumentar a massa muscular. Então, tá muito nisso também, tá? Tem muito mito e várias dietas aí na internet, aquelas dietas de déficit calórico, tem aquelas dietas que se você tirar exemplo, tira o pão que você emagrece, leite tira o inflamatório. leite, isso. O que você tem a dizer sobre isso? Porque a gente vê muita gente fazendo loucura hoje em dia para obter o resultado ali mais rápido, né? Sim. A gente vê muito influenciador, né? Hoje fazendo esse tipo de coisa. Claro que tem influenciadores totalmente conscientes, que eles, né, fazem ali seguem um plano alimentar e só mostram ali o dia a dia deles, tudo bem. Mas tem muitos, às vezes, que acabam influenciando, né? Não, influenciadores influenciam planos errados. Então, você vê, por exemplo, vamos colocar aqui, dieta do ovo. A famosa dieta do ovo, ficou muito tira famosa. Tira a gema, né? E deixa Isso. só a clara, né? Ou então dieta da sopa. Isso aparece muito, a gente vê muito no Instagram. Mitos, por exemplo, faça a dieta da sopa para perder gordura corporal, gordura abdominal, por exemplo, tá? Impossível, né? A gente não consegue perder gordura de um só local do corpo. A gente precisa perder gordura de uma forma completa, tá? Então é geral. Vou perder do braço, da coxa, da barriga. Se eu tiver mais gordura na barriga, por exemplo, eu vou demorar mais para perder porque é uma quantidade maior, tá? É proporcional. Então, essas dietas hoje em dia da moda, não dá para confiar, gente. Fiquem muito atentos nisso. Cuidado com o que você tem de conteúdo no Instagram, no Facebook, TikTok. Hoje em dia tem bastante coisa, como eu falei, né? A gente tem muito acesso. É verdade. Então é muito legal. Então a gente tem acesso à informação. Antigamente não tinha tanto. Só que esse acesso ele tá um pouquinho mais exagerado hoje em dia. Então não tem filtro, né? Então eu acabo vendo, eu acredito e acabo seguindo. Muitas vezes isso prejudica o meu processo, tá? Se eu estivesse seguindo ali um plano melhor, mais calculado, eu estaria tendo muito mais resultado do que uma dieta doida aí da internet, tá? Da mesma forma que a gente tem dieta, também tem treino, né? Chegam uns alunos na academia que viu o treino X no TikTok. Quer repetir o treino de alguém, sim. Como que você lida com isso, Bruno, no dia a dia? Bom, partindo do princípio que o treino ele é personalizado, né? É personalizado de aula personal? Não, personalizado eu digo de ser individual. Cada indivíduo vai ter ali seus parâmetros próprios. Um pouco mais difundido é a questão de biotipo, mas hoje em dia também alguns estudos já falam que não se baseia tanto, não faz tanto sentido, é uma questão mesmo de calorias, né? De taxa metabólica basal, enfim. Mas voltando para o treino,
a gente tenta levar o aluno para esse caminho do treino individualizado. Eu quero, muito comum, seguir, né, os influenciadores e tudo mais, alguns muito conhecidos, mas a gente tem que entender que a maioria deles são atletas, né? Então, não tem como a gente passar o mesmo treino, até porque a gente vai falar um pouquinho depois, questão de estrutura de treino. O treino de um atleta é completamente diferente. Mesmo que não seja atleta, seja um influenciador, a maioria já tem um físico consolidado. Exatamente. Já tem Muitas vezes até em questão de estética, né? Esteticamente falando, é uma coisa legal você ter aquela pessoa como um objetivo, mas a gente tem que entender que você tem que estar dentro de alguns parâmetros para talvez chegar naquele físico, né? Então a gente tenta sempre levar para esse caminho. O seu treino, dentro dos seus parâmetros, dentro das suas características pessoais, a gente começar por aqui, mais para frente a gente pode ir por ali, mas esse treino em si eu particularmente não replico, não passo o mesmo treino do Siban, do Ramon Dino, do Cariani, que são as pessoas mais difundidas na internet, mas... O pessoal olha e já quer ficar igual, né? Assim, é bom você ter esse objetivo, né? Se isso te motiva, se isso te coloca num caminho mais preciso ali, com mais entrega, você ter aquele objetivo, ótimo, mas o treino, ele é personalizado, sempre, tá? Partindo sempre desse pressuposto, tal pessoa é o quê? Ele é um atleta? Ele é um influenciador com uma estética já muito avançada? Você é um indivíduo comum, você não trabalha com aquilo, você não vive daquilo. Você pode até chegar, ótimo, mas no dia a dia, para aluno da academia, eu não costumo passar esses treinos de forma igual, né? A gente pode chegar a algum consenso de encontrar uma estrutura um pouco mais avançada, mas replicar o treino a gente não costuma não passar. Quais são os principais erros, né, iniciais, assim, de uma pessoa que está seguindo ali, querendo fazer um plano alimentar, ou iniciando ali na academia, querendo focar ali ou na perda de peso, ou no ganho de massa? Quais são os principais erros, assim? Olha, o principal erro que eu vejo de pacientes que chegam, né, às vezes a pessoa acaba querendo fazer sozinha. Ela tenta fazer sozinha, viu que não deu tão certo e vem procurar, né, muitas vezes ajuda. Ou então pessoas que já falam, não, já vou começar o treino, já vou começar com a Nutri para fazer certinho, tá? O principal erro que eu vejo é a dieta restritiva. Então a pessoa, ela fala assim, então eu vou emagrecer, eu vou tirar a comida, né? Só que ela não faz o jeito certo. Então, como eu falei, o carboidrato é a nossa fonte de energia, né? Gordura também. Não dá pra gente tirar. A gente tirando isso vai causar diversos danos e não vai te dar o resultado também. Então a gente precisa fazer um cálculo, um plano alimentar bem calculado, bem fracionado, em questão de proteína, em questão de carboidrato, de gordura também, que também é importante, tá? Então esse erro, ele acontece bastante. A pessoa acaba tirando, eu vou tirar o arroz, vou tirar o pão. Tirou por completo, né? E ela faz, às vezes, refeições, ela pega substitutos errados, né? Então, por exemplo, eu não vou almoçar, não vou comer arroz, feijão e carne, porque eu quero diminuir comida. Ela vai lá e come bolacha de maisena, bolacha creme cracker, né? Então, são coisas que têm, né, uma quantidade menor, porém, muito mais calorias do que um prato de refeição cheio. Então, esse é um erro que acontece bastante. As pessoas acabam, por conta própria mesmo, tirando alimentos do dia dela que não tem necessidade de tirar e acabam substituindo por coisas piores, né? Então, assim, né, nessa visão, seriam pior. Alimentos que não têm fibras, que não têm nutrientes, muito mais calóricos e que não te deixa saciado. Então, ela acaba comendo muito petisco ao longo do dia. No final do dia, tá comendo muito mais caloria, né? Consumindo mais caloria ali do que o necessário para ela, tá? Quais são, Bruno, os principais erros de uma pessoa que está iniciando agora na academia, começando o treino agora? Quais são os principais erros de um aluno? Os principais e mais comuns são, primeiramente, pular etapas, né? A gente tem que respeitar que a gente tem níveis de treinamento, iniciante, intermediário, avançado. Aí a gente parte dali do avançado para frente, talvez um atleta, mas a questão é que a maioria hoje, um exemplo na academia Blend Fish, são alunos iniciantes. E muitos chegam querendo já pular etapas, querendo replicar treinos, como a gente já falou agora há pouco. Então a gente tem que trabalhar também essa parte mental, primeiramente, de respeitar as etapas. Um aluno iniciante, ele é considerado aí até uns 6 meses, 1 ano, você pode estar já com um ritmo de treino muito bom, intensidade boa, mas você ainda é considerado um iniciante. Então, até você atingir um nível de treino
intermediário, a gente tem que trabalhar muito esse mental de não pular as etapas, né? Que é o principal. E é muito comum também não seguir, né? A base ali, as estruturas, que é o quê? A alimentação, né? Principalmente, a gente acaba deixando muito de lado hidratação, Sono, né? sono, descanso, Tudo exatamente. isso tá Então, envolvido. muita gente chega até perguntando qual que é mais importante, a alimentação, o treino em si, mas no treino a gente tem uma base que ela é atrelada a uma outra. Não tem como você ir bem Não tem num como treino, fugir, né? fugir. Você quer resultado? Ok, mas o seu treino tá bom? Ok também, mas e sua alimentação? A sua base completa, né? Sua hidratação em si. Não tem como você obter bons resultados sem você cumprir todos esses Esses pré-requisitos, vamos esses falar assim, pré-requisitos exatamente de você ter uma base consolidada. É um erro comum também, focar só em treino. Ou então, eu quero emagrecer, né, que é o mais comum, focar só na dieta, Só na sem o treino. alimentação, Um puxa o outro, um complementa o outro. A gente Então, precisa do gasto, né, calórico também sim, elevado. Então, o gasto calórico vem do treino mesmo. o treino ele é um estímulo, né? Eu costumo dizer até que a alimentação ela precede o treino, porque o treino ele vai colocar você no caminho. O treino é estímulo. O treino ele vai te dar o estímulo para hipertrofia. O treino a gente monta estruturado para hipertrofia. Para emagrecimento, o foco é mais em gasto calórico. Então, é muito comum, alunos chegam também querendo um treino para emagrecer, um treino para ganhar massa. Ou seja, o treino ele é um estímulo, na maioria das vezes ele vai ser sempre o mesmo, seja para hipertrofia ou para emagrecimento. É óbvio que a gente controla volume, algumas coisas, mas não existe treino para emagrecimento ou treino... para emagrecimento, aliás, o treino de hipertrofia ele é caracterizado, mas para emagrecimento é muito comum aluno vir procurar. Isso é um erro também, porque o treino a gente tem que sempre focar nos parâmetros. Quais são? Gasto calórico, volume de treino, intensidade. Então tem muitas características que a gente consegue controlar antes de falar de um objetivo final, assim. Então pular etapas, eu acho que é o principal. A galera fala muito sobre déficit calórico, né? Qual que é a importância do déficit calórico na questão do emagrecimento? O déficit calórico, para a gente explicar o que é o déficit Que é, calórico, né? né? É ingerir menos caloria do que o meu corpo gasta, do que o meu corpo precisa, tá? Esse seria o déficit calórico. E esse déficit calórico é muito importante para emagrecimento. Então, se eu quero emagrecer, necessariamente a gente tem que fazer, é uma regra, né? E aí, aliado ao treino, claro, é muito mais potencializado esse emagrecimento, porque eu vou estar tendo um gasto calórico legal no meu dia também. Então, né, as duas coisas precisam andar juntas, tá? Como ele comentou também, né? Água, sono, tudo isso interfere, tá? Então, esse déficit calórico ele é bem importante para emagrecimento. E como que ele vai funcionar? O nosso corpo ele é muito inteligente mesmo. Então, a partir do momento que eu tô colocando para dentro, né, menos caloria do que ele tá acostumado, ele vai falar assim, nossa, peraí, tem uma coisa de errado aqui, tem uma coisa diferente. Já perceber que tá recebendo menos energia do que ele costumava receber. Daí ele vai pensar assim, então eu vou pegar os meus estoques de energia, por exemplo, gordura corporal, e vou utilizar como fonte de energia para mim. Então ele vai estar queimando essa gordura para mim, né? Você percebe que ele consegue fazer essa substituição, tá? Então o déficit calórico é isso, é a gente utilizar menos calorias no dia do que a gente precisa, tá? Do que a gente gasta. Bom? Eu até, no comecinho ali, eu venho num processo de emagrecimento, perda de peso de outubro pra cá, né? Até comentei com os meninos, eu perdi 28 quilos e estagnei. Aí até tava conversando com o Bruno, ele falou, você entrou no chamado platô, né? Que é quando o seu corpo, ele estagna e tudo mais. Aí ele até falou, olha, fica uma semana sem treino e vai comendo normal, não foge tanto da dieta, só para o seu corpo entender que você tá vivo. Existe muito disso hoje com as pessoas? Isso é comum acontecer? Sim, isso é muito comum. Tanto para mim, na parte de alimentação, acho que nos treinos também o pessoal fala bastante, né? Acontece bastante. Às vezes a gente tem esse processo chamado de estagnação mesmo. O corpo, ele simplesmente, né, não gasta ele tanto quanto ele estava acostumado. Mas existem estratégias que a gente utiliza, tá? Tanto no âmbito de alimentação, ali, estratégia nutricional, quanto nos treinos também para potencializar isso, tá? Bom, dentro do treino, o que você mencionou, a gente chama de deload, né? Você vem por um período muito longo, você especificamente, vinha de um período muito longo em déficit calórico, né? Emagrecimento, tendo resultado, mas
entrando um pouco agora dentro da questão de nutrição, o corpo ele entra num modo platô, ele estagna por gerar adaptações. O déficit calórico prolongado, o corpo entende meio que como uma agressão, né? Ele fica ali em alerta, né? Ele fica, Isso, né, ele vai gerar manter. adaptações. É pessoal o número de calorias que você bate ali no mínimo para o corpo entrar nessa característica, mas é meio que uma proteção. Ele vai gerar adaptações para, tipo assim, tá me agredindo demais, eu vou nivelar o meu gasto calórico basal. O basal, para quem não entende, são as calorias que você gasta ali em repouso para funções biológicas, né? Então, vai chegar um determinado número, um determinado grau de agressão que o corpo vai estagnar por proteção. Aí foi o que eu te falei. Para uma semaninha de treinar, né? Vamos reduzir um pouquinho dessa agressão. Nessa semana, mantenha a dieta, o corpo vai entender que você está descansando, você tirou o estímulo do gasto calórico ali, que estaria agredindo de novo, entre aspas, né, o corpo. Então, o corpo meio que descansa, recupera. Tem muita gente que acredita que vai engordar, reganho de peso nessa semana, mas é totalmente o contrário. Às vezes você dá esse choque de cortar o treino, cortar o estímulo muito agressivo, o corpo se recupera e volta melhor. Você volta para na verdade, você entra num sistema de... Ele sai do período de agressão, recupera, é o que a gente chama... Para só um pouquinho, fugiu o nome agora. Não, eu não anotei isso. Vê, por favor. Eu só esqueci de anotar. Mas é um gráfico, é teoria da supercompensação. Já lembrei. Só continuar. Não, então, a teoria da supercompensação. Você está gerando estímulo, só degradando, descansa de um dia para o outro, 2, 3 dias de intervalo de grupos musculares, aí no gráfico você vai só descendo. A teoria da supercompensação é quando você descansa por um período maior, você volta para o seu estado basal e a partir daqui você começa a supercompensação, que é o ganho de condicionamento. Então você sai aqui do ponto zero, você desce com o estímulo de treino. Descansou pouco ou descanso suficiente mesmo, enfim, você vai descendo cada vez mais, se você não descansar bem. Até o momento que você entra no deload, recupera, volta de novo para sua linha ali do zero, só que você acha que você vai parar ali. Não. É quando você cessa o estímulo e começa a nutrir o corpo novamente, sair do estado de agressão, aí entra em supercompensação. Você começa a ganhar realmente condicionamento, seja hipertrofia, seja resistência, dependendo do objetivo que você está treinando. Então, dentro do treino é essa característica que a gente chama de deload e é para isso que serve. Eu até compartilhei com a Marina mais cedo lá na recepção lá da Blend, que eu fiz isso, né? E obtive o resultado que eu precisava. Eu precisava sair de um determinado peso, fiquei ali há uma semaninha, depois voltei de novo. E aí, quando eu fui ver... Deu diferença, né? Deu diferença, de 2 quilos a menos ali. Dei glória a Deus. Porque eu já vinha num período, acho que de 2 meses, se eu não me engano, eu enchendo o saco do Bruno. Muda meu treino. Bruno, não é assim. E aí, é uma outra pergunta polêmica também que a galera faz. Quanto tempo dura um treino pra... exemplo, eu tô aqui na academia, troquei meu treino recente. Qual é o tempo determinado para trocar um treino ou trocar uma dieta? De quanto em quanto tempo tem que fazer um acompanhamento para conseguir mudar ali, né? E obter o resultado necessário? Olha, falar primeiro, né? Em questão do treino, acho que eu te falei também, trocar o treino muito cedo não é bom, você não obteve ali, não aproveitou das adaptações que o treino poderia gerar para você. E ficar muito tempo também com o mesmo treino, você vai entrar de novo nessa estagnação e tudo mais. Então, não tem um período certo, mas dentro das estruturas de treino, dos estudos, a gente trabalha com uma periodização, né? Normalmente ali de 6 meses em diante, e com exercícios base, né? A gente pode até fazer algumas alterações no meio do caminho, trocar um exercício ou outro, mas a gente sempre tem uma base de treino e algumas valências para se trabalhar. Hipertrofia, força, resistência. Então, a gente tem dentro da periodização, a gente costuma trabalhar no mínimo com 6 meses ali. Posso trocar antes? Pode, mas é o que eu tô falando. Não tem como trocar muito cedo, porque você ainda não
teve o melhor aproveitamento ali, um aproveitamento máximo dentro das adaptações que aquele planejamento, aquela periodização poderia te dar. Então, dentro de periodização, mais ou menos uns 6 meses. Na academia, a gente costuma trocar antes, o aluno acaba mesmo ficando parado ali, não gosta mais do treino, com uns 3 meses, às vezes antes já quer trocar, mas eu tento jogar para um pouquinho mais. Assim. Eu sou aluna que dá trabalho. Não, mas aí você já vinha de um período bem longo e precisava trocar o estímulo, né? Você tinha estagnado. Então, se a gente não troca também o estímulo, que é pessoal, você pode ter estagnado antes, fulano vai estagnar um pouco mais para frente, mas falando de tempo, o certo seria ali uma periodização de 6 meses para mais, dependendo do caso. Na questão alimentar, é a mesma estratégia, né? Então, a gente não fica com a mesma dieta para sempre, tá? Então, a gente usa estratégias diferentes. A gente pode começar, por exemplo, emagrecimento, com uma quantidade calórica X, e dependendo mais para frente, a gente pode ajustar, né? Vamos ver ali como é que tá sendo os seus resultados. A gente faz ali, né? Até o exame de bioimpedância é bem legal por isso, porque a gente faz uma avaliação completa, é um check-up. A gente consegue saber seu desenvolvimento de massa muscular, de gordura corporal, se conseguiu perder, como é que tá, né? Até uma análise segmentar também de cada membro nosso. É legal pra gente ter essa comparação. Então, a dieta nunca é a mesma pra sempre, tá? Né? Eu sempre falo que a gente não fala dieta, a gente fala plano alimentar. Plano alimentar, gente. Né, o estilo de vida. A gente não vai começar uma dieta para terminar daqui 3 meses. É um plano alimentar porque a gente vai seguir a vida toda. A gente quer saúde para a vida toda, né? Ninguém quer pegar um resultado, ter um resultado de 3 meses e depois se reganhar o peso. Ninguém quer isso, né? A gente quer um resultado duradouro. Então, dieta, ela sempre vai ser adaptável, tá? Mais ou menos, eu trabalho com mais ou menos 45 dias. Então, a cada 45 dias a gente faz uma nova consulta, uma nova avaliação para saber como é que tá sendo suas dificuldades, pra gente poder ajustar também no plano alimentar, tá? Seus resultados também. E aí, com isso, a gente consegue adaptar o seu plano alimentar, quantidades, até a questão de rotina também, a gente tem que levar muito em consideração, né? Não adianta também entregar um plano alimentar que você, na sua rotina, não vai conseguir seguir. Tem que ser uma coisa fácil para você seguir e que vai te ajudar a atingir o seu objetivo também, tá? Suplementação, a gente também consegue entrar, dependendo da situação, né? A alimentação, ela é o principal. Ela é a principal de tudo. A gente sempre fala aquela frase bem clichê, né? A alimentação é a base, tá? Então, né, tem que ser ela. A suplementação entra como bônus, tá? Então, creatina, whey protein, por exemplo, entra como se fosse um bônus mesmo. Tem umas perguntas mais polêmicas, né? Mas comer de 3 em 3 horas é realmente necessário? Não é necessário. Isso é um mito, tá? Isso não vai trazer pra gente nenhum tipo de diferença, né? O que vai fazer eu emagrecer? O que vai me fazer emagrecer é o que a gente conversou, déficit calórico. Então, o déficit calórico, ele é ao longo do meu dia inteiro, né? Não é o fato de eu comer de 3 em 3 horas que vai me ajudar nisso. Eu posso ficar um tempo mais prolongado, depende muito da pessoa. Tem pessoas que precisam, ele tem necessidade de sempre estar petiscando alguma coisa. Tem pessoas que não. Dependendo do trabalho, da rotina, fica um tempo mais prolongado de jejum, tá? Então, não, isso é um mito. Comer de 3 em 3 horas não vai fazer diferença para o nosso resultado, tá bom? Entrando nessa questão de mito e verdade, tem muita gente que fala, treino em jejum emagrece. Emagrece, Bruno, treinar em jejum? Não vai gerar uma perda maior de gordura, porque o foco do emagrecimento, da perda de gordura, vai ser sempre o cálculo das calorias, tá? Da parte da alimentação e do treino do gasto calórico. Hoje, já tem muitos estudos que comprovam que um treino em jejum e um cardio em jejum, um treino em jejum ou alimentado vai ter um gasto calórico muito aproximado. Estatisticamente tem diferença, mas para fim estético não tem tanta diferença assim. A gente precisa até tomar alguns cuidados, né? Não é todo mundo que pode fazer o treino em jejum, não é recomendado para todo mundo, mas é meio que um mito também essa questão de que treino em jejum queima mais gordura do que treinar alimentado. A galera fala muito de jejum intermitente, né? Na questão ali do plano alimentar, que você falou que é importante ter um plano alimentar ali, porque um complementa o outro. É verdade a questão do jejum intermitente? Faz a gente queimar mais gordura? É um mito ou é uma verdade isso? Olha, é um mito também, tá? O jejum intermitente também não vai causar um gasto calórico maior para mim, né? Como a gente comentou aqui, mesma coisa do treino em jejum. Sim. Eu não vou gastar mais caloria porque eu tô treinando em jejum, tá? O que vai contabilizar é as calorias diárias, né? Então, do meu dia inteiro. Se eu tiver com um déficit calórico bacana,
não tem problema eu treinar em jejum ou fazer uma refeição pré-treino, né? E jejum intermitente também não vai causar pra gente uma diminuição de gordura corporal, de emagrecimento. É um mito também, tá? O melhor jejum que a gente chama intermitente é o jejum que a gente faz à noite. Então, quando a gente tá dormindo, tá? Então, né, esse é o jejum, não tem nem né, como fugir, né? saudável. Agora, esse jejum que a gente faz ao longo do dia não é muito saudável, porque ao longo do dia você precisa de energia, né, para você fazer suas funções, tá trabalhando, tá tendo ligações aqui, né, cerebrais, você precisa de energia ali, atenção, tudo isso influencia em questão de energia. Se a gente não tá bem alimentado, isso pode me atrapalhar, pode me trazer um rendimento menor, tá? E quem pode, quem não pode fazer jejum intermitente? É indicado, não é? Você já falou que é um mito, então... Uhum. Mas é indicado? Quem pode, quem não pode fazer? Então, a gente tem algumas estratégias, né, que dependendo a gente pode até utilizar, mas como eu falei, depende muito do, né, não ao longo do dia ali nas suas funções diárias. Então, a gente vai botar em horários estratégicos. Mas, por exemplo, pessoas, por exemplo, gestante, tá, lactante, não é legal fazer. Pessoas que têm diabetes. Então, a gente está entrando ali num risco de saúde bem arriscado, tá? Melhor não fazer. Por exemplo, pessoas, né, questão de treino em jejum. Você é uma pessoa também que sempre no treino tá ali com tontura, a pressão abaixa, uma pessoa que tem hipoglicemia, também é interessante evitar, tá? Então, esses tempos prolongados de jejum, para esse tipo de pessoas, é legal evitar para não provocar mais essas condições, tá bom? Pouco antes lá na academia, a gente estava ali compartilhando um pouco. Eu sou uma pessoa que eu não consigo tomar um café reforçado de manhã. Eu levanto, eu não consigo comer assim. Uhum. E muitas das vezes eu vou para academia em jejum e eu não passo mal. Tá. Então eu costumo fazer isso porque para mim é Pra você dá tranquilo. certo. Para mim Uhum. dá certo. Sim. Mas não que isso vá me fazer perder peso ou Isso nada mesmo. do tipo. É algo que porque eu não consigo mesmo comer de manhã. O Uhum. máximo é tomar um café ali ou nem isso. Às vezes eu só tomo pré-treino na creatina e vai. vou pra Vai treinar. academia. E você fica tranquila, Fico né? tranquila. Então é muito de cada um mesmo. Tem paciente meu que se comer de manhã, passa mal na academia. Então a comida acaba voltando. Né? É muito de cada um. Agora tem pessoas que não. Por exemplo, eu preciso ter um pré-treino ali, eu preciso ter uma refeição antes de treinar, senão eu passo mal. Pressão abaixa, não consigo ter rendimento nas séries ali, na evolução de carga. Então, para mim é interessante. Agora, se para você treina e não tem falha ali em questão de rendimento no treino, tudo bem, não tem problema. O que a gente utiliza bastante, por exemplo, você treina de manhã, né? Às vezes eu vou de manhã, se tem jump, aí eu vou à noite. Mas aí, às vezes eu costumo estar ali na academia 2 vezes no dia. Eu vou de manhã, faço ali a musculação, faço um cardiozinho e quando é à noite eu volto para fazer o jump. Tá. Mas aí, quando eu vou pro jump, eu costumo comer coisas leves durante o dia e fico ali umas 3 horinhas antes sem comer nada. Por quê? A gente tá ali em grande impacto. Para você é melhor pulando ficar sem comer. Pulando muito. E aí, se eu já reparei, né, durante o dia ali, se eu tenho uma alimentação mais pesada, eu não consigo ter o Vai mesmo voltando. desempenho que eu teria com uma alimentação um pouco mais leve. Exemplo, minha dieta tem ali no dia uma quantidade X que eu faço a marmitinha, né, tudo mais pesado, levo. E aí, se eu como a minha marmita toda e faço uma refeição à tarde, e ali entre 7 e 8 horas, que é o horário do jump, eu sinto que eu passo mal. Tá, Então, acaba ficando pesado, Isso, né? eu fico pesado, não consigo ter o rendimento que eu Tá. teria. E aí, eu prefiro não ter o lanche da tarde, só almoçar, e fazer o jump sem a minha refeição da tarde, porque Tá. senão eu passo mal durante o treino. Mas você vê que é muito de cada um, né? Então, por isso que a gente fala que dieta, ela é adaptável, não é a mesma para todo mundo. Para você, uma estratégia pode funcionar, mas talvez para ele não. Então, tudo é adaptável, tá? Essa questão, por exemplo, que você comentou do treino de manhã em jejum, né? Muitas vezes a gente utiliza como pré-treino a sua refeição no dia anterior. Então, a sua última refeição do dia anterior seria o seu pré-treino, tá? Que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, você janta, não sei se você costuma fazer algum tipo de ceia depois que você janta. Então, nesse sentido, seria a sua refeição pré-treino, tá? Sim, reforçar essas alimentações, né, Isso. da noite anterior, sem medo. Se eu comer à noite eu vou Esse mito, vou né? engordar, Comer hoje, vou engordar. comer Também é um carboidrato à mito, noite eu gente. vou engordar. Não, O que mais tem é mito, né? Que mais tem a ver. é um mito bem conhecido também, bem difundido, mas a questão aqui se você estiver comendo dentro do seu planejamento, você pode intensificar um pouco mais de caloria à noite. A questão é muito próximo do que você disse do treino também, se você for se sentir mais cheio, você vai perder um pouquinho da qualidade do sono, e treinar também não é muito bom, então a gente
costuma melhorar a questão da ingestão calórica. O que comer durante a noite, a gente tem que ficar de olho, óbvio, para não atrapalhar o sono, mas a gente dá uma intensificada ou na última ou nas 2 últimas refeições da noite, que de manhã você não vai estar com seus estoques de energia vazio, né? É até importante a gente levantar aqui que a refeição que vai ser efetivamente usada no treinamento é mais ou menos 6 horas antes do treino. Então, essa refeição pré-treino, muito próxima do treino, ela vai ser utilizada, né, para o treino também, mas a mais importante a nível de estoque muscular, que a gente chama de glicogênio muscular, é uma refeição a mais ou menos 6 horas antes do Isso, é treino. verdade. Eu não sabia. Essa refeição que a gente faz um pouquinho antes, como você comentou, né? Tipo, 30 minutos antes, é o que dá aquele impulso, aquela energia pra gente começar ali a treinar. Mas a gente utiliza essa energia estocada muito antes mesmo. A primeira demanda vai ser de glicogênio muscular. Ali a gente tem um determinado estoque, né? É pessoal também. Algumas pessoas têm um estoque maior, outras menor, mas primeiro a gente vai depletar aquele estoque muscular e depois a gente vai ver onde buscar. Açúcar da corrente sanguínea, né? Da ingestão de carboidrato ou estoque de gordura. A gente tem algumas demandas ali, mas primeiro é o glicogênio muscular. É isso que vai determinar também o seu condicionamento físico. Se seu estoque de glicogênio for pequeno, você tem um condicionamento físico um pouco mais abaixo, você precisa de uma ingestão calórica próxima do treino melhor. Tem outras não, que já conseguem ter um estoque maior. Isso depende também de nível de treino, né? Tempo de treino. Então, sempre a maior demanda é glicogênio muscular. Depois a gente vai ver, o corpo vai buscar ou estoque de gordura ou da corrente sanguínea. É engraçado, né? Porque eu tô aqui pensando, né? Eu almoço e depois eu fico um período ali meio que de 6 horas antes do próximo treino, né? Então eu meio que inconsciente eu tava fazendo Você tava isso fazendo sem saber. estoque já de Agora eu energia. descobri qual a fonte ali, né? E o jejum, Bruno? Qual que é o impacto do jejum na questão do ganho de massa, né? Porque as pessoas têm o mito de emagrecimento, mas também tem o mito da questão de, tô em jejum ali, vou forçar mais o meu músculo e ele vai crescer e tá tudo bem. Qual que é o impacto disso na questão do ganho de massa? O jejum, como a Marina disse, né, ele vai ser usado, vai ter maior vantagem para alguns casos específicos, mas no treino em si, o principal impacto é no rendimento, né? De novo, a gente entra na questão de estoque de glicogênio. Se você for uma pessoa com um treinamento mais avançado, você vai ter um estoque maior. Então, se você for essa pessoa, tudo bem você treinar em jejum. Você já está acostumado, seu corpo aguenta, né? Agora, a questão é, iniciante, a gente já entra numa questão mais de vai atrapalhar seu treino, né? Isso é certo, você vai cansar antes do treino acabar, até por questões de adaptação, né? O corpo ainda não sabe utilizar de forma precisa aquelas calorias que está ali guardada, então vai acabar o estoque de glicogênio muscular, ok, mas até o corpo entender o que ele tem que fazer, gerar as adaptações para buscar na corrente sanguínea. Você já passou mal, que a gente entra na questão que a Marina falou de hipoglicemia. Se você não tem o costume de treinar assim, a série porque tá passando mal, então tudo isso queda de pressão também. Então, principalmente para iniciante, é uma questão muito importante. Iniciantes e pessoas de grupos especiais, né? A Marina citou diabéticos, né? Gestantes também. Então, vai principalmente afetar a parte de desempenho. E para alguns casos, até a questão de saúde, questões mais graves, de gerar questões mais graves, né? Desmaio, queda de pressão, hipoglicemia costuma ser um pouco mais agressivo em diabéticos, né? Diabéticos, para quem não sabe, o açúcar do sangue está sempre alto, então, para chegar num nível de ter uma hipoglicemia no diabético, aí vai passar mal de uma forma mais intensa. Então, rendimento, principalmente, e se você for um indivíduo mais treinado, não vejo problema. Se você tiver costume, o jejum pode ser feito de dia também, independente se você treina à tarde ou à noite, mas a gente pode entrar também na questão do jejum do sono, que a Marina falou. O período de sono é um período de jejum. Você que quer treinar às 5h30 da manhã, você tem que se preparar. Você é iniciante, você não é recomendado, né? A gente tem que fazer esse ajuste das refeições do dia anterior para você tentar ter um bom treino na parte da manhã, um bom desempenho com aquelas refeições do dia anterior. Então, o jejum é para casos específicos, né? Para pessoas que realmente conseguem fazê-lo ali sem ter nenhum déficit no desempenho, no dia a dia.
Por isso que é tão importante, né? Ajustar a alimentação com o treino. Às vezes a pessoa começa a treinar, Sim. iniciante. Ela, né, tem queda de pressão, uma série de situações que estão atrapalhando o desempenho dela. Então a alimentação entra aqui para ajudar, né, completamente. Então por isso que é sempre interessante fazer esses dois como aliados. Começa então procurando ajuda para alimentação e também orientação para o treino. Foi basicamente mesmo o que eu fiz, né? Quando eu tive o despertar do que, nossa, eu preciso cuidar do meu corpo, porque o corpo fala, né? Eu sou uma pessoa Dá que sinais, né? eu trabalho muito e muitas das vezes eu acabava me focando ali no trabalho e quando eu ia me alimentar, eu me alimentava mal, em grande quantidade e normalmente fast food, que é o que todo mundo adora. Pede uma É comida o mais no rápido, iFood. né? É o mais Mais fácil. acessível. É o que todo mundo tem hoje. Entra ali no iFood, outro dia tinha açaí de R$ 1. A Manuela, Você minha vê? filha, ela é terrível. Ela brincando ali no celular, eu tô vendo que ela tá muito inquieta. Eu falei, o que você tá procurando aí? Ela, mãe, eu vi que tem açaí de R$ 1 No iFood. no iFood. E Você a vê que é um entrega é atrativo, grátis. né? Nossa, eles fazem um atrativo pra gente querer comprar, querer consumir. R$ 1. Aí ela, mãe, eu vou pedir. Então, é mais rápido, né? Pra criança, pra gente também, é tudo mais rápido. E eu, por exemplo, sou mãe, né? Trabalho, e aí eu tento manter o equilíbrio, né? Trabalho, academia, filho, Família. esposo, aí tem a igreja, aí tem a academia. Então, assim, tem as responsabilidades ali. E adaptar o treino junto com a alimentação e você manter um equilíbrio com tudo isso é muito complicado. E aí as pessoas falam, tem ali o mito, né? Se você ficar em jejum não sei quantas horas, você emagrece. O seu corpo ganha mais massa porque vai queimar mais Tem gordura. muita gente que fala, né? Metabolismo. O metabolismo vai acelerar se você ficar um tempo de jejum. Também é um mito também, Sim. tá? Aí tem também a questão do ganho de massa, né? Que é as proteínas ali, né? Qual que é a melhor forma para ganho de massa hoje? Bom, para ganho de massa muscular, a gente precisa focar, né, em proteína. Então, eu preciso de uma dieta hiperproteica, que a gente chama, ou seja, com mais concentração de proteína. Quando a gente pensa, né, por exemplo, uma pessoa sedentária ou pouco ativa, então uma pessoa que não treina, né, trabalha ali às vezes no escritório, um tempo sentada, não faz nenhum tipo de atividade física, a gente pensa em mais ou menos de 0,8 gramas por quilo de peso para essa pessoa, tá? Para manter ali, né, uma saúde bacana em questão de proteína, tá? Quando a gente pensa em ganho de massa muscular, a gente tem muitos estudos hoje em dia, então os estudos eles podem variar um pouquinho. Então, de 1,6 a 2,2, 1,4 a 2 gramas por quilo de peso de proteína seria aí o ideal para a gente pensar nessa questão de ganho de massa muscular. E claro, também, né, treino. O treino, Então, né? precisa ter um incentivo. Estímulo para o corpo saber o que fazer com essa ingestão calórica, né? Seja de proteína, carboidrato. O treino ele entra justamente nessa parte. O treino é um estímulo para mostrar para o corpo o que fazer com aquilo que Com a você proteína ingeriu. que aumentou, O exatamente. que você come é digerido, vai para a corrente sanguínea, pode ser usado para várias coisas, mas o treino ele vai gerar essa demanda de tipo, ó, falando de proteína, né? O treino ele gera o estímulo de síntese proteica, que é o aumento, o ganho de massa muscular. Então, fazer dieta, ter uma boa alimentação sem o treino com um objetivo, não vai dar certo. Então, você precisa do treino para Estimular. ter o estímulo desse ganho de massa muscular. O nome aqui é síntese proteica, né? Aí cada macronutriente, seja carboidrato, gordura, tem sua função também, mas para ganho muscular, síntese proteica, a proteína entra nessa questão e o treino no estímulo. Então, por exemplo, né, só para citar, no treino a gente vai estimular ali o músculo, vai quebrar as fibras musculares, então vai ficar tudo trituradinha, essas fibras musculares. A proteína, ela entra, por isso que ela é tão importante até na questão de pós-treino, né? Ela entra para ajudar a reconstruir essas fibras. E nesse momento que acontece a hipertrofia, ajuda no ganho de massa muscular, por isso que é tão importante, né? Ter esse treino bem intensificado para quebrar essas fibras e a alimentação no pós-treino ali de proteína, não só no pós-treino, no dia inteiro, né? A gente tem que fracionar essas proteínas no dia inteiro para ajudar a reconstruir essas fibras também. É certo dizer que o whey, nesses casos, é indispensável? O whey, ele é dispensável. Dispensável? Dispensável, Nossa. tá? A gente consegue bater proteína diária com alimentação. Mas, claro que vai depender por isso que a gente fala que é de pessoa para pessoa, né? Tudo é individual. Se você é uma pessoa que não tem tanto tempo, que precisa de uma coisa mais prática, o whey entra como uma estratégia bem bacana, porque é só pegar ali, diluir e tomar, né? Agora, se você é uma pessoa que consegue ter uma alimentação mais regradinha, eu consigo levar marmita, às vezes eu como mais em casa, eu consigo fazer os lanches intermediários, então não tem necessidade, tá? A gente consegue bater essa meta de proteína com alimentação facilmente.
Mas o whey, ele entra como estratégia legal. Por exemplo, eu posso adicionar no lanche da tarde pra você. Tá ali no trabalho, uma coisa mais rápida, mais prática, tá? Dá pra gente botar em receitas também, é bem legal. É até aquele meme da internet, né? A galera fala, cheguei na academia com uma garrafinha sonho. Chego lá e descubro que eu tenho que comprar creatina. Tem que comprar creatina com proteína. O whey, ele entra numa estratégia, né? O que a gente falou do fast food, fácil por fácil, obviamente, é aconselhável você tomar um whey protein, né? Pra te ajudar na sua rotina. Você, se toda sua rotina é corrida, enfim, trabalho, família, treino, o whey protein, ele vai te dar uma estratégia de nutrição prática, né? Fácil acesso, você pode levar na bolsa ali, mistura com água, com leite, é pessoal, mas é a praticidade. Dentro do plano alimentar é o nutricionista que vai montar, que vai te indicar ou não se é bom para você, mas é muito comum a procura sem necessidade, né? O whey protein, ele é muito bom, mas talvez não seja... Não que não seja bom, né? É necessário para você. Às vezes tem muita pessoa que começa a treinar e já vem, né? Já quero whey protein. E já faz o estoque dela, já comprou o whey. Então, às vezes não tem necessidade. Às vezes com a alimentação é a base da gente. Então, a gente consegue atingir fácil. Se você consegue comer, se você consegue bater suas calorias ali, consumir suas calorias diárias com alimentação, é aconselhável até você dar prioridade para a alimentação, né? Exatamente. O whey protein é uma fonte de proteína de ótima qualidade, mas nada melhor do que alimentos, Alimento real, assim, né? Natural. Sim. Até mesmo a creatina. Qual que é a importância da creatina? Se ela se encaixa bem numa dieta, num treino? Se ela é recomendada ou não para a pessoa que está iniciando, para a pessoa que já treina? Qual a importância disso? A creatina é um dos suplementos mais seguros que a gente tem hoje em dia, né? Pensando muito estudado mesmo, tem bastante artigo falando sobre. Então, ela é muito segura e ela entra como um dos melhores suplementos também para ganho de massa muscular, né? Sim. Ela vai puxar água intramuscular. Não quer dizer nada, não tem nada a ver com retidão, tá? A gente sempre tem que... Retenção hídrica, a gente tem ela que puxa a água para dentro do músculo, da célula muscular, tipo então não vai te dar retenção líquida, né? Outro mito também. Tem gente que fala, né, vou tomar creatina e vou ficar mais inchado. Não vou tomar porque me dá retenção líquida, vou ficar inchado. E ela ajuda nessa questão de ganho de massa muscular, ela ajuda, né, nesse aumento, nesse volume. Não só nisso, a creatina ela é maravilhosa também para cognição da gente, então ela já tem bastante estudo que relata isso, né? Disposição, ajuda na evolução de carga, né? Sim, então ela dá mais resistência pra gente. No treino. Exatamente, menos fadiga. Então você fica menos fadigado também no treino, isso é bem legal. A partir de um determinado momento ali do treino, você esgota, né? Um estoquezinho de energia ali chamado ATP. A creatina ela vem para ajudar a repor esse estoque. Ela não é usada desde o começo do exercício, mas ali por volta de 10 a 15 segundos a creatina ela já entra, digamos que o gasto de energia ali do ATP é uma fogueira. A sua fogueira está apagando, a creatina ela entra e aumenta aquela fogueira ali. Então ela vai te dar um pouco mais de resistência. Se você está trabalhando ali com 10 repetições máximas, o seu limite, sem tomar creatina, quando você toma creatina, você passa a fazer ali 12, 15 talvez. E isso tudo vai gerar um estímulo melhor para o ganho de massa muscular. É nesse ponto que ela ajuda a ter um ganho melhor, um ganho maior, na verdade, de massa muscular. E muitas vezes, se a pessoa tem mais massa muscular desenvolvida, ela consegue consumir um pouquinho mais de creatina, né? Sim, A gente, então, não necessariamente a pessoa que acabou de começar a academia precisa necessariamente tomar a creatina. Das minhas perguntas, de novo, as adaptações, né? Então, começa pelo básico, né? Se você entra já... Iniciante já entra com a creatina, de novo entra naquele erro comum de pular etapas. Seu corpo tem adaptações necessárias que vão ser geradas ali no início. Então, você já tomar uma creatina logo no início... Não vai surtir efeito, né? Não vai ser o melhor cenário para você, porque você ainda não atingiu o seu máximo natural, ali, o máximo do seu corpo. Então, até o seu corpo desenvolver adaptação, de você usar melhor as suas energias internas ali, estocadas... a creatina não vai nem chegar a ser usada, talvez, porque você não tem um ritmo de treino suficiente, entendeu? Então a creatina deixa mais para frente, um período mais adiantado. Qual período vocês acham, tipo assim, mais certo para encaixar a creatina ali? Exemplo, já tenho aí, acho que uns 6 meses, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, abril, 7 meses, né, no processo.
Qual o período que se encaixaria melhor ali? A creatina, um suplemento alimentar, algo assim? A creatina, o mais importante de tudo é não deixar de tomar. Então, a gente não tem essa regra de horário, tá? Existem alguns estudos hoje em dia que mostram pra gente que às vezes tomar a creatina em pós-treino é interessante. Mas é claro que isso é uma diferença bem pequena, tá? O mais importante seria, então, não esquecer de tomar creatina. A creatina é um suplemento de uso contínuo, então tem que tomar todo dia, mesmo no dia que você não for treinar. Então, domingo, tem que tomar também. A dose lá que está prescrita para você, 3 a 5 gramas, depende do que a gente vai colocar para você, tá? Depende da sua necessidade, né? Como eu falei, se você tem mais massa muscular desenvolvida, a sua quantidade de creatina vai ser um pouco Vai maior. aumentar. O cálculo é por volta de 0,07 vezes Isso. vezes o seu peso, vai dar uma quantidade aproximada de quanto você tem que ingerir. Períodos pós-treino, como a Marina falou, vai ser um momento de maior absorção, né, de nutrientes, porque o treino ele reduziu seus estoques ali, né, de macronutrientes, mas a creatina vai ser absorvida em qualquer horário do dia, né? Exatamente. O mais importante é não esquecer, né? De tomar. É de uso contínuo, como Tem a Marina paciente até que disse. coloca alarme no celular para não esquecer, porque Assim, senão a gente é acaba cumulativo, esquecendo, né? A gente chama de uso por Uso empilhamento. contínuo. A gente tem que acumular no sistema ali, né, no corpo, para começar a ter efeito. Muita gente pergunta, eu tomo antes ou depois do treino? Qualquer momento vai ser absorvida, mas se você tomar antes do treino, não vai ser utilizada naquele treino ali. Então, indiferente, se você tomar antes ou depois do treino, vai ser absorvido, mas do treino em si, que você vai usar naquele treino, é a questão cumulativa. Você precisa acumular para poder começar a ter função. Não é, tomei agora antes do treino, vou usar agora no treino. Entendeu? Sobre o pré-treino, né? Eu tomo pré-treino. É recomendado tomar pré-treino todos os dias ou tem, tipo assim, dia próprio para tomar por questões, sei lá, de saúde ou qualquer outra questão? Então, novamente, né? Vai muito de cada um. Então, tem pessoas que não têm necessidade de tomar o pré-treino. Para elas é tranquilo, né? Tem um desempenho legal no treino, não afeta. Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que precisam do pré-treino para ter aquele incentivo, para poder conseguir fazer, às vezes, mais repetição, por questão de energia também, tá? Então, vai muito de cada um, na realidade. O pré-treino, a questão é, se você toma por um período prolongado, tomar todos os dias, não falando de necessidade, o corpo é uma máquina super inteligente. O corpo acostuma também com aquela dose e você vai precisar aumentar a dose. Aí você já começa a passar de recomendações de alguns nutrientes. Taquicardia por causa da cafeína, né? Você tem recomendações diárias ali de uso, então... beleza, acumulei com uma dose do meu pré-treino lá específico, vou dobrar. Calma lá, a gente tem recomendações do que compõe ali o pré-treino, do quanto tomar. Porque também é uma questão de risco. Tem pessoas que não podem tomar, né, por causa da cafeína. A gente está falando de pessoas que têm pressão alta, por exemplo. Então, o pré-treino não é uma recomendação. É para um dia ou outro você tá ali abaixo do seu rendimento normal ali do dia, tá sem energia. Na verdade, né? É dispensável quando for necessário, né? Tá com pouca energia ali, tá com um pouco ânimo, um dia ou outro, né? Se você tá com pouco ânimo todos os dias, a gente precisa ver o porquê disso, né? Não é normal, mas o uso diário do pré-treino. Muitas vezes também as pessoas associam isso. Ela fica muito tempo ali, sempre cansada, sempre sem ânimo. Muitas vezes está relacionado até a deficiências nutricionais, então vitamina D. Então por isso que é legal também fazer esse check-up para saber, vamos, né, iniciar já com um pacote completo. Alimentação, treino e ver a necessidade das suplementações. Muitas delas não têm necessidade de ingerir. É interessante, né? Porque o pessoal acha que, tipo, eu vou tomar pré-treino todo dia, porque aí vai me ajudar. Vai me ajudar. Tem um mito também, as pessoas falam, vai queimar mais energia, porque pensa que é cafeína, né? Que é termogênica, então vai queimar mais gordura, mas na realidade não. É um mito também. Eu tenho um problema com o café, de não beber o café. Porque você tem a necessidade do café. Eu tenho a necessidade do café. E aí a gente tava até brincando outro dia na academia, que eu cheguei lá e meu pré-treino tinha acabado e eu comprei pela internet, ia demorar pra chegar. Aí eu peguei lá na recepção, sempre tem, né, lá da Blend, tem lá os pré-treinos, os suplementos ali vendendo. Aí eu falei pra Gigi, qual que é o melhor pré-treino que você tem aí indicado e tal? Daí eu peguei, tomei lá mesmo. Aí eu ainda falei pros meninos, acho que eu fiz
Eu dei uma escorregadinha ali, porque eu já tinha tomado uma cápsula de cafeína, porque o pré-treino tinha acabado. Sim. Aí tava o Bruno e o Carlos, vixe, vai ter um ataque cardíaco. Calma, Mas calma. tem que tomar cuidado Calma. mesmo. Dosagens altas são. Sim. Talvez a que você ingeriu ele não seja tão, assim, sabe? Não estava tão alto, mas tem que tomar cuidado nesse sentido. Na soma, na verdade, ela ultrapassou um pouquinho ali a sugestão Eu tinha diária, passado mas aquele dia eu tinha de passado. novo é pessoal. Cada pessoa tem um organismo, outras são mais sensíveis, né? A cafeína. Sim. Tem pessoas, inclusive, que não gostam de tomar porque passam mal mesmo no treino, né? Cafeína. Fica muito agitado, às vezes tem coração acelerado, prejudica no Outras rendimento. costumam, comentam, né, sobre desencadeamento de crises de ansiedade e tudo mais, mas é um dos efeitos colaterais da cafeína. Chega a ser um efeito contraindicativo para quem tem, né, algumas doenças, pressão alta, doenças cardíacas, mas pro treino em si ela é bem recomendada, dentro da dose ali diária recomendada, ok, mas aquele dia você passou um pouquinho. Eu passei, tá vendo, João? Você não pode tomar pré-treino. Eu tenho um amigo, João, né? O Nosso Bruno amigo conhece, também. nosso amigo. Ele consegui arrastar ele pra academia, porque eu falei pra ele que eu não vou fazer textinho triste pra ninguém no Instagram. Sim. Só que ele tem ali as condições dele físicas, né? E saúde também. Ele tem problema de pressão alta. Pressão alta, colesterol alto. Isso, tudo alto. Aí a gente tava lá. Pode falar. Não, a gente tava lá falando sobre isso, né? Ele falou, eu não posso tomar nada, que não sei o quê. Daí o Bruno foi explicando pra ele ali. Ele tem o perfil de uma pessoa que tem contraindicação para consumir. Além das questões biológicas, pressão alta, colesterol alto, ele tem também, já teve alguns quadros ali, né, de ansiedade. É meu amigo, eu converso bastante com ele, por isso que eu tô falando. Então, ele é uma pessoa que tem um perfil de indicação mínima ali de cafeína. É óbvio que a gente não pode falar, ele tem pressão alta, ele não vai consumir cafeína. Ele tem uma dose mesmo, né? que a gente precisa encontrar para ele, fazer alguns testes ali, ingerindo com pouca quantidade para ver até onde é aceitável para ele. Mas se tratando também, da né, pressão, tem que tomar cuidado. A real necessidade. Muitas vezes também para ele, o mais importante é ele começar, né, o treino ali. O treino em si, às começar o vezes a gasto. cafeína não é nem tão indicada também Tem muitas para melhora pessoas de que- performance. Mas vamos lá, você já está performando em um ritmo aceitável, então Exatamente. é pessoal e é para melhora de performance. O pré-treino principalmente. Você pode tomar um período todos os dias, né? Não é contraindicado, mas é para melhora de performance. Você não vai tomar todos os dias para sempre, né? É um período, eu quero melhorar alguma coisa ali no meu treino, eu quero melhorar meu rendimento. Por que eu tô falando de pré-treino? Todos os pré-treinos praticamente têm cafeína. Então, alguns não tem, mas a maioria tem, né? Então, o João, voltando, ele é uma pessoa pouco indicada para consumir pré-treino, principalmente. A gente tem também os termogênicos, né? Com a presença de cafeína, mas o fim é outro. O fim do termogênico, ele vai entrar ali ele vai acelerar o metabolismo, supostamente vai gastar mais caloria, mas isso também, gasto calórico tem que estar atrelado, alinhado com a alimentação. Exatamente. Né? Ele pode ser um incentivo, né? Um bônus Sim. ali, mas nada muito. Não vai assim, ser o exacerbado. santo graal, o milagre ali, né? Pode te ajudar, mas a gente tem que seguir as recomendações ali e se você tiver contraindicação, um cuidado maior. É importante ressaltar que para todo mundo, né? Não só para ele, mas como para todo mundo. É importante ter um acompanhamento médico, Sim. ter ali um check-up, fazer os exames, para não sair tomando suplemento sem a necessidade real. Será que é necessário mesmo eu tomar um whey, uma creatina, um pré-treino? Exatamente. Meu corpo precisa? Acho que a pessoa primeiro precisa tratar o psicológico mesmo, né? Colocar na cabeça, será que de fato eu preciso? O meu corpo está necessitando disso, né? E começar pelo básico, né? Então, o básico é alimentação e treino. Depois a gente entra com estratégias para potencializar, né? Nesse sentido aí, os suplementos vão entrar nisso. Mas o básico, começa com o básico. O vai adaptando. principal mesmo é você confiar também no profissional que você escolheu ali para cuidar de você, né? A nutricionista, você tem que ouvir o que ela tá te recomendando, né? O personal, o professor de educação física, ele tá ali também para te ajudar, então confia, né, no profissional que tá ali te ajudando, segue,
né, o que foi montado para você, porque foi montado de forma individualizada, personalizada, Exatamente, né? personalizado. A dieta da Kelly não vai servir para Marina, da Marina não vai servir para Kelly. São Então, necessidades diferentes, né? Objetivos sim, diferentes também, muitas vezes. Então, tudo vai mudar. Estratégias vão sim, mudar aí. é totalmente personalizado, é individualizado, né? Entrando nessa parte um pouquinho de como montar um treino eficiente, o que que é um treino de hipertrofia hoje, né? Porque muita gente entra na academia e às vezes os professores ou quem tá ali do lado auxiliando usa muito o termo de treino de hipertrofia. E é uma das dúvidas dos iniciantes na academia. Ah, tô fazendo um treino de hipertrofia, mas o que que é um treino de hipertrofia? A gente precisa definir o que é hipertrofia, né? Hipertrofia, em termos mais técnicos, é você aumentar o calibre ali da fibra muscular, né? A Marina citou um pouco atrás sobre dano muscular, né? Sobre ruptura muscular, mas não é só isso, né? Enfim, para afirmar alguma coisa dentro do tema hipertrofia, a gente não consegue precisar 100% as vias que geram ali. A gente tem estudos hoje que deixam muito próximo da gente compreender o que acontece, mas a definição de hipertrofia mesmo é aumentar ali o calibre da fibra muscular, que de fibra em fibra, a gente tem muitas fibras, né, dentro do músculo, de fibra em fibra, você aumentando o calibre dela ali, a espessura dela, vai gerar hipertrofia, que é esse aumento, né, do músculo em si. Só que a gente tem também dois tipos de hipertrofia, né? A gente está falando do que? De hipertrofia miofibrilar, que é o músculo mesmo em si, ou um outro tipo de hipertrofia, que é onde a gente vai hipertrofiar as vias ali, né, que suprem o músculo. Hipertrofia sarcoplasmática, né, que vai nutrir todo o armazenamento de energia, de substâncias ali, né, de substratos, aliás, que vão dar suporte para o seu treinamento. Aí, dentro dessas informações, a hipertrofia miofibrilar ou sarcoplasmática, a gente vai direcionar o treino, né? Eu quero fazer um treino de hipertrofia para ganho de massa muscular, hipertrofia miofibrilar. A gente tem uma característica de treino. Eu quero partir para o outro tipo de hipertrofia, a gente tem outra característica de treino, né? Então, hipertrofia em si é muito vago, a gente precisa direcionar. Sarcoplasmática está mais voltado para endurance, né? Resistência. A miofibrilar não, já é para parte estética mais procurada, mas é para ganho de força, aumento do volume muscular. Então tem essa diferença também de qual tipo de hipertrofia a gente está buscando, né? Dentro da nutrição, a Marina pode falar melhor, né, da área dela, mas dentro da educação física, do que a gente estuda ali de fisiologia, é essa a definição, né? Na parte nutricional, a parte de hipertrofia vai estar totalmente linkada aqui à proteína, né? Mas não só proteína, né? Então, por exemplo, uma refeição de pós-treino, eu preciso também de carboidrato. Muito importante. Por isso que a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Carboidrato eu vou tirar porque eu vou carboidrato pós-treino eu vou engordar. É muito necessário. Contrário. Se você não colocar isso, você não vai ter resultado. Então, muitas vezes a gente acaba tirando, né? Vou deixar só ali o meu whey, deixar só alguma coisinha ali, mas não vai te trazer resultado. Então, por isso que é tão importante. Então, no pós-treino, para hipertrofia, pensando em hipertrofia, né? A proteína e o carboidrato também. O carboidrato ele entra na reposição daquele estoque de glicogênio muscular que a gente degradou durante o treino. Então, eu vou reabastecer aqueles estoques, a proteína vai entrar na reparação muscular, seja do dano muscular ou de outros substratos, né? Então, independente do tipo de hipertrofia, tem que estar sempre alinhado com a boa alimentação, a boa nutrição pré, pós-treino. E dentro do treino em si, a hipertrofia a gente busca por característica de treino. Volume, número de repetições, né? No caso do volume, intensidade de treino. Intensidade a gente tem não só a questão subjetiva de esforço, do quanto eu estou fazendo esforço durante o treino. Intensidade é carga, tempo de intervalo. Então a gente tem várias formas de manipular essas características para direcionar um treino, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento, enfim. Entra muito na questão da intensidade, né? Eu até estava comentando com a Marina lá na recepção da academia que eu vou para academia
todos os dias, menos dia de domingo, né? É o único dia que eu não vou pra academia. E a galera até brinca, você vai pra academia todo dia? Eu falei, não. 2 vezes no dia, às vezes. Ela vai Não. 2 Gente vezes no dia. exemplar, Né? gente. Nossa, disciplinada demais. Não, meu corpo precisava dessa disciplina. Aí eu ainda brinquei, né? Eu falei, não, dia de domingo eu não vou. Dia de domingo eu vou pra igreja orar pra Deus queimar minha caloria. E aí, Um sonho em fé. como encontrar o equilíbrio, né, entre o volume, né, a quantidade de treinos que faz ali no dia, a quantidade de alimentos que a gente ingere, a frequência de treino? Qual que é o equilíbrio ali? Como encontrar isso? Olha, o equilíbrio vai estar, de novo, a gente sempre bate na mesma tecla, na individualidade. A gente precisa saber do seu perfil, da sua rotina, né? Para a gente adequar o treino dentro do que você consegue fazer. Se eu montar um treino para você dentro do que é melhor, a gente precisa antes saber se você consegue ter aquela frequência no treino para você fazer o melhor treino, né? Mas... Me perdi de novo. Pergunta de novo. É sobre... A questão do volume e da frequência, né? Do volume, Treino. o volume em si, a gente vai trabalhar ali por grupo muscular, né? A gente tem um determinado volume mínimo, seja para manter uma musculatura que você já tem, aí a gente começa a aumentar esse volume de treino para desenvolver, né? Você ganhar massa muscular, enfim, ou condicionamento, né? Mas a gente trabalha sempre por grupo muscular. Cada grupo muscular tem um volume de treino necessário para um determinado objetivo. Por exemplo, eu adequei o seu treino, você me falou, eu estagnei, parei, não falei só para descansar, eu fui lá e ajustei o volume do seu treino também. Muito volume é bom para pessoas que necessitam de volume alto de treino. Não necessariamente você vai estar performando com volume alto de treino e vai ter o máximo dos resultados. Às vezes muito volume até te atrapalha, porque o corpo não descansa, né? A gente volta àquele estado de agressão, entre aspas. Então, um volume muito alto dentro da sua necessidade desajustado vai partir para a mão contrária, vai começar, na verdade, a fazer você perder desempenho, perder resultado. Então a gente precisa adequar o volume às suas necessidades e dentro do que você consegue fazer também. Isso eu estou falando de tipos de treino. Um treino AB, o que é um treino AB? A gente costuma Era a dividir. minha próxima pergunta que eu ia entrar aí. A gente Qual costuma que é? dividir um treino AB a superior e inferior. Você vai treinar um geral de superior, de braço, peito, costas. O geral de inferior, você vai treinar a perna por completo. Um treino ABC já é outro tipo de volume. Eu divido o superior em 2 treinos, e um de perna, ou 2 de perna e um de superior. Então, a gente monta o treino dentro do que você vai conseguir entregar, né? E dentro dos tipos de treino tem vários outros. Full body, treinar o corpo inteiro em um dia só. ABCDE, ABCD, enfim, tem várias formas de ajustar o volume, né? E sempre dentro do que você vai conseguir fazer. O treino melhor para você é o treino que você consegue fazer, né? Dentro da tabela nutricional ali, a pessoa fala, eu não posso sair um dia da dieta porque senão eu já engordo. É verdade? Ou a gente pode ter uma refeição livre, pode sim dar um time ali na dieta? Pode sim. Pode e deve, né? A gente precisa, porque acaba entrando ali. Tem muita gente que tem essa necessidade de ter ali uma refeição livre, que ela possa escolher, exemplo, uma pizza, um hambúrguer, porque senão a gente pode entrar num quadro até de compulsão, né? Então, se eu proíbo, eu tenho mais vontade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que bebe muita cerveja, chega para uma pessoa que bebe quase, né, sei lá, 4 vezes na semana, vamos tentar diminuir, nunca tirar, porque senão a gente vai ter um quadro de compulsão e a pessoa vai ter mais vontade de tomar, tá? Então, eu me perdi nessa pergunta de novo. Fala de novo. A Rai come chocolate de pré-treino e depois do treino ela come pizza. Ah, nossa. Olha, vamos lá. Normal é, mas Não está correto. Vamos passar numa consulta, tá? Vamos fazer uma consulta nutricional. É a intensidade, né, da dieta. Eu sou uma pessoa, como eu tava falando, sou uma pessoa muito agitada, né? E às vezes eu enjoo muito rápido da coisa. Eu encho o saco do Bruno. Bruno, esse treino tá fofo. Bota mais alguma coisa aí pra fazer, porque eu acho que tá rápido, Bruno. Não é a questão
do tempo do treino que vai determinar o seu crescimento. Aí ele dá uma palestrinha ali de 10 minutos ali. A gente tem que fazer isso, né? Olha. Eu acho que eu sou o terror do... Eu acho que a gente, além do trabalho em si, de fazer, montar o treino, montar a dieta, a gente também tem que ser educador. Então a gente tem que, né, desmistificar muitas coisas, a gente não trabalha explicar. só o físico, né? A gente tá também tem ali que para explicar, suprir outras educar. coisas. A gente tem que informar, né? E a maioria das pessoas, às vezes, em redes sociais, por exemplo, virou uma via também de desinformação. Então, Exatamente, as pessoas ficam salvando, né? Ah, vou salvar isso aqui Sim. quero fazer igual, quero fica fazer muita igual. informação, acaba se perdendo. Às vezes são informações indevidas ali, impróprias, né? Fake news, que a Marina comentou, mas eu costumo falar de desinformação. De novo, confie no profissional, né, que você escolheu para te ajudar. Se você for uma pessoa que gosta, né, de consumir a informação e não só ouvir faz isso, faz aquilo, então você é uma pessoa que entende o que eu falo, então basicamente é isso. É sempre legal. E qualquer dúvida que a gente tem é tirar a dúvida, né? Ah, não sei, eu vi na internet que a creatina incha. É um mito. Então pode perguntar, pode tirar a dúvida, é sempre legal. Pra gente também não ficar com o pé atrás, né? Então, Nutri, eu queria saber, realmente é verdade? Aí a gente vai lá e explica o porquê, né? É sempre legal isso também. Sim, se aprofundem no processo que você está vivendo, né? Busca também conhecimento nesse sentido também. Então, É fácil ouvir, faz isso, faz aquilo e só replicar, mas procure entender também o porquê você está fazendo aquilo, né? Quanto mais você se aprofundar nos porquês, você vai estar mais por dentro do que você está fazendo. e mais disciplinado a gente fica também, Sim. né? Fica ali entendendo o contexto, a gente fica ainda mais com vontade de continuar e fazer dar certo. Você vai ter uma sensibilidade maior para notar o que você está tendo de resultado, né? Ah, eu estou fazendo dieta, estou treinando, estou suplementando, estou dormindo, me hidratando, mas o que esperar desses estímulos todos, né? Se você se aprofunda um pouco nesse processo que você está vivendo, você consegue também identificar os resultados. Você está buscando algo, você vai começar a ver, né? Com mais sensibilidade. Então, não fica só na superfície ali, faz isso, é 3 de 12, 100 gramas de arroz, enfim. Entender a necessidade disso, né? Então, tipo, nossa, põe um pouquinho de arroz, ou então, nossa, tem que fazer tudo isso de frequência no treino, entender por que isso é tão importante para você, isso que vai te ajudar a chegar no seu objetivo também. Quais são os erros mais comuns no ganho de massa muscular, né? Tanto na alimentação quanto na questão do treino. Tem muita gente que fala, exemplo, tem os treinos de progressão de carga. Aí a pessoa chega na academia, né? Eu vou pegar 200 quilos na perna porque eu vou crescer muito rápido, né? E a gente percebe que isso é um erro, porque aí vai estar forçando o músculo a algo que ele não está adaptado. Sim. E pode causar ali, ao invés de causar um crescimento, causa lesão. Aí tem um outro mito, é a lesão que cresce, né? Quais são os principais erros, assim, no ganho de massa muscular? O principal é achar que treinar mais vai te dar mais resultado, né? É exatamente a questão do volume. O volume, ele tem que ser adequado. Se tratando de carga, por exemplo, a progressão de carga é realmente uma ferramenta, mas a progressão de carga ela é adequada ao seu nível de treino, né? Vi fulano puxando 50 quilos cada lado ali no supino, então eu quero fazer igual também. Você consegue fazer aquilo, né? O volume do seu treino, ele é adequado para você, entendeu? Na alimentação, mesmo sentido, né? A pessoa, ela quer ganhar massa muscular, quer desenvolver, ter hipertrofia, mas ela tira comida. Então, ela tira carboidrato, ou então não consome a quantidade correta no dia dela, isso é muito importante, e proteína também. Então, às vezes a pessoa acaba fazendo por conta própria trocas ali que não são trocas inteligentes, né? Consumindo mais caloria e deixando ali, pecando nesse sentido de nutrientes, tá? Que é importante para ela para desenvolver o ganho de massa muscular. A gente percebe que lá na Blend Fit tem um público bem diversificado ali, né? A gente tem uma grade de aulas bem ampla, né? A gente tem funcional, tem jump, tem aula de dança, tem Muay Thai, tem ali o jiu-jitsu, tem o jiu-jitsu infantil, tem o jiu-jitsu adulto e também tem os projetos sociais, né? E ali ele tem o projeto social Viva Bem Melhor Idade, né? Que ele é aberto ali para o bairro, é aberto para a comunidade. Então a gente percebe que é uma academia que faz um trabalho social bem legal ali no bairro.
Para quem não tem tantas condições financeiras assim, qual que é o plano alimentar ali que a gente vê que é um plano... Eu entendo que é individual, vai de cada indivíduo, mas a gente também tem um público ali na academia que também é da melhor idade e que precisa de uma suplementação um pouco a mais, está buscando agora começar na prática de exercício, mas também quer conciliar com a alimentação. Qual que é o plano mais focado, o plano né? mais focado para isso? Para pessoas, você diz melhor idade, não pessoas que, né, que estão mais, com uma idade mais avançada? Isso, É isso que você está perguntando? O O grupo? Viva Bem Melhor Idade é para idosos, né? Uhum. A gente da Blend Fit Academia abriu esse projeto para atrair, né, os idosos ali do bairro para ter esse contato, né, com o treino, com a musculação. Para quem não treina, né? Começar, para quem já treina, vir conhecer a academia também. Não tem custo, né? É aberto mesmo. É só ir lá. Você que tiver mais acima de 60 anos aí, 65, né? Ser considerado idoso, né? Terceira idade, pode estar indo lá na Blend Fit e fazer parte do projeto. Pensando nesse sentido desse público-alvo, né? Então, a gente tem que alinhar os macronutrientes, que seriam carboidratos, lipídios e proteínas. Vou falar de novo, não tem problema não, né? Não. Então, a gente tem que alinhar os macronutrientes, carboidrato, lipídios e proteínas. Para o idoso, essa questão de ganho de massa muscular é muito, muito importante, é essencial. Então, o idoso que tem pouca massa muscular, pouco músculo, ele está muito mais propenso a ter fraturas, né? O músculo, ele é a nossa, vamos dizer, a nossa proteção aqui também para evitar fraturas, tá? Então, por exemplo, questão óssea. Então, uma alimentação também voltada para essa questão óssea dele, saúde óssea, né? Saúde metabólica, tudo isso vai envolver também no plano alimentar dele, tá? Uma alimentação rica em fibras, né? Então, frutas, legumes, um prato bem colorido é o principal que a gente sempre pede também, tá? Da parte do treino, a gente fala um pouquinho sobre a sarcopenia, né? Que é comum. A partir dos 30 anos a gente começa a perder massa muscular e É natural, a né? média é natural, a média mais ou menos é a cada 10 anos, a cada década a gente perder ali 10% da nossa massa muscular, né? Para quem já treina, para quem é novo, continua treinando, né? Faz seu estoque de massa muscular, mas o projeto em si foi visando trazer esse público para dentro do treinamento, né? Dificilmente a gente vê um idoso mesmo praticando atividade física. Para os que praticam, ótimo, né? Parabéns. Continuem assim, não continuem. parem. Para quem não pratica, eu vou falar um pouquinho do Viva Bem Melhor Idade. É uma aula gratuita, né? De fortalecimento muscular, voltado para a musculação. Reiterando o que a Marina falou, é uma necessidade, né? Nessa idade, não visando ganho, talvez, mas sim desacelerar essa perda de massa muscular que é natural, né? Então, a musculação, para qualquer pessoa, ela tem esse sentido, a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, ou manter a massa muscular que você já tem. Para idoso, é imprescindível, pelo menos, a gente desacelerar, né? Exatamente. Essa perda. Então, o projeto é toda sexta-feira, tá? Às 2 horas, lá na Blend Fit. É uma atividade segura, né? É uma atividade leve. A gente não vai colocar um idoso para fazer algo que ele não consiga, né? A gente sempre trabalhando dentro do que é possível, tá? Então, apareçam lá na Blend Fit, queridos idosos. É importante ressaltar que a atividade segura, leve, vai trazer uma eficácia ali para o treino. Pensando nesse lado também, né? A gente vê muitos idosos hoje buscando ter uma melhor qualidade de vida, né? Buscando ali, passar ali a sua velhice Tem mais longevidade Isso. também. Qual que é o impacto muscular que causa, né, nos idosos, assim, hoje em dia? Qual que são os principais impactos que geram, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque a gente sabe que às vezes tem idoso é teimoso. Eles vão para academia, eles querem fazer aquilo que a gente percebe, né, que não é indicado, mas Adequado, sim. Pro bem é o que eu já citei, né? Desacelerar essa perda de massa muscular, de novo, o termo é meio complicado, mas chama sarcopenia. O treino em si é para reduzir, né, essa perda de massa muscular, e essa perda de massa muscular, ela gera inúmeros fatores aí, agora do lado negativo, né?
quedas, fraqueza, Até a questão metabólica também, né? metabólica O músculo, ele é principalmente. metabolicamente ativo. Então, por isso que é tão importante, associado com o metabolismo aqui, a gente ter desenvolvimento de massa muscular também. Sim, o treinamento hoje para idoso, o mais indicado é voltado para força, né? É normal também, na terceira idade, a gente perder força, a gente ficar com a locomoção afetada ali. Então, o projeto foi pensado visando exatamente isso, melhorar essa qualidade atual, né? Dependendo ali do caso, a gente pode melhorar o treino, se interessar, quiser fazer academia todos os dias, a gente pode ajustar também, mas o projeto em si, a aula é voltada para essa desaceleração, né? Focado em te dar massa muscular ali para você ter uma rotina de mais qualidade. A gente fala ali de enrijecimento articular, da perda de força a ponto de ter mudanças na estrutura, né, anatômica, começa a caminhar ali mais arrastando o pé, não tem uma movimentação adequada que vai levar para quedas, essas coisas, né? Então o projeto é visando mesmo melhorar essa qualidade de vida no geral dos idosos. Deixa eu ver aqui. Fazendo um resumo aqui dos principais pontos que a gente tocou, né? Que foi a questão do jejum, ali, a questão do ganho de massa, né? A quantidade de calorias, qual que é o melhor treino indicado. Fazendo um resumo breve, assim, dessa nossa conversa. O que vocês dois têm para deixar aqui para a galera que está iniciando, ou para a galera que já treina há um tempo, ou da galera que vai? Tem aquela galera também que visita a academia, né? Vai um dia, falta um mês. Segue a dieta um dia e não segue um mês. Aí passa 3 dias ali, a refeição livre dela de 3 dias, depois volta. Exato. Bom, o meu recado, né, gente, procurem orientação com alimentação. Muitas vezes a gente fazer sozinho, a gente não tem conhecimento e a gente acaba pecando nesse sentido, né? A gente acaba prejudicando mais do que estaria ajudando, tá? Então, alimentação e treino sempre tem que estar andando juntos. Procurem ajuda. Na Blend Fit a gente tem vários pacotes legais para quem procura treinar e tem uma alimentação bacana. A gente tem o pacote anual, o nutricionista avulso completo. Então seria assim, uma consulta e biopedância, né? E o nutricionista avulso, que seria somente a consulta. Então a gente tem pacotes bem acessíveis, você pode escolher o que é mais interessante para você. No pacote anual a gente tem, é bem legal também, porque a gente tem 4 consultas no ano e 4 biopedâncias. Então você tem o ano todo aí de acompanhamento, olha que legal, né? Você consegue treinar e ter o ano todo aí de acompanhamento nutricional. Então, né, com certeza vai dar certo. A gente consegue montar estratégias bem legais para você na sua rotina. Então nada que vai ser difícil, nada muito restrito. Como eu falei, dieta restritiva não funciona, principalmente para quem está treinando, né, querendo desenvolver massa muscular. Então, é bem legal. Venham fechar esses pacotes, aproveitar, a oportunidade está bem legal, tá bom? Bom, da minha parte, o recado que eu dou entendam, né, o que o treino significa, né? O treino ele não é um tratamento, na verdade ele é um sistema de prevenção, né? O treino ele vai prevenir inúmeras doenças e causas de doenças, né? Então, procurem fazer atividade física. Eu trabalho com musculação e treinamento funcional, mas a gente fala de atividade física no geral, né? Não só da musculação em si. Procurem ser pessoas mais ativas, porque o treino ele é uma prevenção. Se tratando da musculação, grande parte a gente trata de estética, mas boa parte também ali, talvez a maioria, a gente está tratando de qualidade de vida, né? De estilo de vida, de meio que um investimento mesmo. Só dando mais uma passadinha nos idosos, você que está treinando hoje, que ainda não é idoso, você está fazendo um banco de massa muscular. Então, pensem a longo prazo. E principalmente busquem aderência, né? Você tem que aderir ao seu plano, você tem que ter um plano, confiar em profissionais, procurem profissionais qualificados para você ter um plano personalizado e com aderência. Não adianta a gente montar um plano que você não vai conseguir fazer. Então busquem aderência, né? Qualidade nos profissionais que você busca ali para te ajudar. Busquem também uma estrutura boa, né? A Blend Fit está aí para ajudar, então busque uma boa estrutura também para você fazer parte. Existem inúmeras academias por aí, mas eu posso falar da que eu trabalho, né? A Blend Fit vai te
vai te ajudar da forma que você precisar, com ótimo atendimento, profissionais de extrema qualidade, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Então, Exato. tem ajudando de todos os campos, assim, alimentação e treino também. Sim, e a parte básica, né, da base que a gente falou, não é só treinar e não é só comer, a gente tem que cuidar da saúde de uma forma mais integral, é sono, hidratação, Exatamente. né? A alimentação e o treino são os mais falados, mas não são os únicos componentes ali, né? A gente tem um combo. Uma coisa muito legal também de falar, a gente tá falando desse combo de sono, água, é muito interessante também pensar na parte emocional. Sim. Hoje em dia, muitas pessoas na alimentação, elas descontam bastante nessa parte emocional. Então, É verdade. a pessoa tem necessidade de chegar em casa e comer um doce. Essa necessidade, ela não é real, né? Fisiológica. Ela é totalmente emocional, atrelada ao né? emocional. Então, é muito legal também procurar ajuda nesse sentido. Se você é uma pessoa que é mais ansiosa, você percebe, né? A gente consegue perceber quando a gente exagera, né? Eu percebi que eu tô comendo isso aqui mais não é fome, é realmente vontade, é emocional. Procure ajuda também para controlar nesse sentido, né? Esse emocional também é bem importante. Sim, Façam terapia. Terapia, gente, é vida. Terapia é o vida. próprio treino em si é um remédio excelente para essa parte emocional, psicológica. O psicológico é o fator principal, né? Você vai estar alinhado ali com o seu psicológico de querer melhor ou querer manter sua qualidade de vida, né? Tudo parte do Sim, psicológico, do E o treino emocional. ajuda, né? Libera o hormônio do prazer. Sim. Então você fica ali, você fica até melhor quando você acaba de treinar, né? Você tem uma Liberações sensação muito melhor. hormonais ali, as próprias adaptações metabólicas, energéticas do treino vão te ajudar num aspecto psicológico e emocional também. Então, o treino ele é um dos melhores remédios para muitas questões. Então, se aprofundem, treinem, não só musculação, não só funcional. A Blend tem outras aulas também, tem funcional, tem jump, tem body step, tem luta, enfim, tem várias fontes, né, que a gente consegue praticar atividade física. Então, saiam do sedentarismo, é o principal recado. O sedentarismo vai te trazer inúmeras doenças. Então, pratique atividade, seja uma atividade que você goste, seja uma que seja de melhor aderência. Então, procure o que é melhor para você. Eu sou aluna lá da Blend, né? Eu tenho o Total Pass, mas eu sempre busco ir na academia mesmo, ali na Blend, porque não é só academia, né? A academia ela é composta por pessoas, a galera é legal, os professores são legais, a recepção ali, a Gi, tem a Ingrid, tem que te recebem legal ali, né? Tem o Thiago, tem a Rayane, que faz o ambiente ser legal. Então, quando eu entro na academia, eu venho de um dia extremamente estressante do trabalho. A gente brinca, né? A mãe, ela foge pra academia. Porque ela entra ali, vira uma chave, que é o momento de descompressão. E aí, quando você entra na academia, eu já tô acostumada. Eu posso entrar às 5h30 da manhã, tem a galera das 5h30 da manhã que eu já tô habituada. Eu vou à tarde, tem a galera da tarde que eu também já tô habituada. Se eu for à noite, também tem a galera da noite que também é legal. Então, não é puxando o saco, porque eu tenho como ir em outras academias como eu já fui, né? Mas o ambiente, né, descontraído que a academia proporciona. Tem as aulas da grade ali, aí outro dia eu tava lá, esperando, que eu vou com uma turminha lá pra fazer os treinos, eu tava esperando o João e o Johnny, e aí os dois estavam lá conversando mais do que mais. E eu falei, eu vou fazer aula de dança enquanto vocês terminam o treino. Aí entrei lá na aula de dança, comecei a fazer a aula de dança, acho que foi na sexta-feira, né? Sexta-feira. Nossa, super legal. A aula de dança foi um ambiente descontraído, né? Percebi que a gente entra na aula de dança, a gente descobre que a gente não sabe dançar. Porque a professora vai para um lado, você já vai para o outro. Você fala, gente, como eu sou dura. Aí ela, não desiste. E o legal é esse da galera, porque é um motivando o outro. Né? É um apoio. Aí eu ainda brinco. A gente a gente vai malhar sob pressão mesmo, porque aí a gente não vai um dia. Aí a Gi, não veio ontem, por que não veio? O pessoal sente falta, né? O pessoal manda sente mensagem, o que aconteceu? Por que não veio? E é legal por isso, sabe? Pelo ambiente, pela grade, pelos professores que estão ali, pelos meninos também que estão sempre rodando. Tem o Alex, né, que a gente brinca com ele, que ele é uma montanha, porque ele é enorme, assim. Então, assim, é um ambiente legal e descontraído. Você é bem acolhido.
ali na academia. E eu vou mesmo porque eu viro uma chave. Entra muito na questão emocional que você colocou. Porque a gente precisa descarregar. É a nossa válvula de escape. Exato. Né? Cada um tem a sua. E muitas vezes, que nem eu falei da alimentação, tem gente que usa o alimento para ser a válvula de escape. Já não é legal. Então, usa uma atividade física para ser a sua válvula de escape do seu dia estressante, né? Não usa ali um chocolate, um alimento que você gosta tanto para você descontar o estresse do dia. Usa um exercício. Você vai ver que depois do exercício você tem até uma sensação de prazer, né? Uma sensação gostosa, assim, você fica mais aliviado também. Sim, serve para dissipar essa energia, né, acumulada da rotina. Tira tensão, né? Tensões, acúmulos ali emocionais e tudo mais. O treino vai te ajudar a mandar embora, sentir mais leve por essas liberações hormonais, né? Então, treinem, é o recado, treinem. Exatamente. Eu tinha um probleminha para dormir, né? Antes de treinar, porque eu não gastava energia, né? Eu trabalho home office, vou para a empresa uma vez ou outra e aí precisava gastar energia. E aí comecei a treinar, melhorou meu sono. Então é importante esse equilíbrio, né? Entre treino e alimentação. Marina, você quer deixar o seu arroba para as pessoas te seguirem no Instagram? O meu arroba é @marinalima _nutri. Me segue lá, eu sempre posto conteúdos bem legais, receitinhas. O pessoal gosta muito de receitinha, né? Eu adoro. Então eu posto receitinha, mitos também, essa questão que a gente conversou muito hoje. Eu sempre posto. Pode me mandar também, eu sempre gosto que vocês mandem. Marina, isso aqui é verdade? Isso aqui é mentira? Eu sempre gosto também de repostar pra gente poder explicar. Educação nutricional é muito importante. Então a nutricionista, ela não só prescreve a dieta, a gente faz educação nutricional, a gente traz conhecimento para as pessoas também, tá? Bruna, você quer deixar seu arroba também? Bom, meu arroba é Bruno Lopes Personal. Vou deixar o da academia também, @BlendFit Academia. Queria só fazer um adendo. A BlendFit tem um outro projeto também, tá? O projeto Cresça. Esse é voltado para crianças, tá? A gente está abrindo o espaço para o projeto Cresça, que é guiado pela Cida lá, trabalha com crianças ali no contraturno escolar. A gente está introduzindo essas crianças também a esse ambiente, né, de atividade física, enfim. Projeto Cresça, tem arroba? O Cresça? Tem? Projeto Cresça lá no Instagram. Dê uma procurada lá, a Cida é quem toca o projeto, dá atenção para as crianças lá. E é isso. Eu acho interessante porque a academia tem vários projetos, né? Você vê que é bem amplo e é aberta para todas as idades. Eu tenho o Theo e a Manu, um de 7, outro de 12. Dia de sábado eu vou para aula de jump, né? Às 9, e aí na sequência tenho ali o jiu-jitsu para as crianças, né? Tem e aí, o Espaço Kids também, isso, tem o Espaço Kids ali também. Então, você que é mãe, que tem filho, não é um motivo para você não ir treinar. Vá para academia, porque eles fizeram um investimento legal, pra né? família, né? Porque a gente que é mãe, para sair de casa é uma novela. Por quê? Ou você tem que deixar a janta pronta para a criança, ou você tem que levar a criança, né? E se você tem que levar a criança, para a criança não ficar rodando na academia solta... Tem que ter uma função Sim. ali para ela, Exato. Tem aí tem livro, tem brinquedo, tem tudo. Tem até a Gi, de vez em quando, que dá uma olhadinha. Tem os meninos também, que de vez em quando passa, dá uma brincadinha ali. Então, assim, você que é mãe, não deixe de treinar, porque não é desculpa. Lá na academia tem um espaço voltado para eles, tem as aulas dia de sábado também, que é bem importante, né? A gente falou aqui de alimentação para todas as idades, né? Mas também para criança também é importante ter uma alimentação. Legal, né? Começar já na infância, influenciando a ter bons hábitos. Porque também é muito complicado. Às vezes... Meu filho falou que vai ser professor de academia quando ele crescer. Olha só. Opa! Manda o currículo lá na Blend lá. Vou mandar o CV dele. Manda o currículo lá pra mim, a gente vai estar avaliando. Como que é o nome dele? Ele é o Theo. O Theo é uma figura. Falou que vai ser excelente escolha. Vai ser professor de academia, mas por quê? O meu marido, ele é mais da área da tecnologia, zero esporte. Eu já venho do esporte já tem muito tempo, né? Jogava bola antes, parei, agora voltei a treinar musculação. E aí ele veio indo pra academia, levei ele algumas vezes, deixei ele lá no Espaço Kids, mas ele quer ficar olhando o que as pessoas estão fazendo. Ele não quer ficar no Espaço Kids, ele quer ficar andando na academia pra ver. Aí outro dia tava ele lá, com o peso, tava ele e o Felipe brincando. Acho que tinha 1 quilo, não sei, que é o menorzinho lá, o halter menorzinho. Tava ele e o Felipe lá brincando. Eu falei, volta lá pro Espaço Kids, menino. Mas você que é mãe, é importante, né? Ter esse tempo pra você, virar a chavinha, ter um encontro com a galera e se divertir.
E fica aqui o convite para o nosso próximo episódio, né? Que vai sair aí nas nossas plataformas digitais. Sigam o @blendfit, que é a nossa academia. Nos sigam nas redes sociais e fiquem atentos aos próximos episódios. Uhul.